Poxa, hoje eu olho para algumas coisas do meu passado e eu penso, talvez eu tenha perdido uma boa oportunidade. Será mesmo? Porque se você naquele momento não abraçou essa boa oportunidade, talvez você não tivesse maturidade. E se aquilo apareceu para você num momento que você não estava pronta, então não era bem uma boa oportunidade. Loba maravilhosa, eu sou Bia Viana, você está no podcast Loba Deusa, o espaço onde eu inspiro mulheres a colocar o seu brilho no mundo sendo elas mesmas, sem medo de desagradar. E muitas vezes, quantas vezes e quantas coisas que a gente não olha para o nosso passado e pensa assim, putz, acho que eu perdi uma boa oportunidade, acho que eu talvez tenha perdido um bom relacionamento, um bom trabalho, sei lá o quê. Porque naquela época aquilo apareceu para mim, mas eu não pensava com a cabeça que eu penso hoje, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, então, será que realmente era uma boa oportunidade? Só que se eu não amplio a minha visão sobre isso, eu fico o tempo todo me remoendo, lembrando do meu passado, sentindo um certo remorso, sofrendo por coisas que eu julgo como tendo sido perdidas. E se a gente olha para isso de com um olhar mais profundo, se aquilo naquela época se apresentou para você, mas você não estava pronta para aquilo, então aquilo não era uma boa oportunidade para você, porque você não tinha maturidade e você não tinha a cabeça que você tem hoje. Fora isso, você ia ter deixado de viver muitas experiências que você viveu ao longo do caminho e que se você tivesse aceitado aquela boa oportunidade, talvez você não tivesse vivido tantas coisas incríveis. E quão importante é a gente ter consciência disso e ampliar a nossa consciência sobre isso, para a gente olhar para o nosso passado com mais carinho. Ou melhor, olhar para a nossa eu do passado com muito mais carinho. Porque aí sim você olha para você e simplesmente contempla e admira e fala: Poxa, eu tive coragem o suficiente para recusar algo que parecia muito bom, porque eu não estava pronta para viver aquilo. Porque eu queria viver outras coisas. E que bom, porque se você teve coragem para fazer isso, significa que naquele momento você foi fiel a si mesma. E se aquilo realmente foi para você, em algum momento essa oportunidade ela surge de novo e as coisas voltam e a vida dá giros. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa o quanto que a vida ela é assim. A gente vive determinados ciclos, esses ciclos passam e depois outros ciclos vêm e algumas coisas retomam, algumas coisas voltam. E se aquilo era realmente para você, aquilo com certeza vai voltar até você. E existe um fator que quando a gente olha para por esses ângulos, a gente muitas vezes desconsidera isso, mas é o mistério. Bia, que mistério? Mistério da vida. Porque pensa só, lá atrás, no teu passado, se você pegar essas oportunidades, essas situações que se apresentaram e tudo que aconteceu na tua vida, quantas vezes você não foi levada a lugares onde você falou, caramba, eu precisava estar aqui. Só que aí quando você olha a forma como você chegou até ali, nem você entende. Como que aquela oportunidade apareceu? Algo tão improvável de acontecer. Como que essa porta se abriu? E aí, quando uma porta se abre e aquilo realmente tem que ser seu, o universo providencia o chão para você pisar. Escuta isso. O universo providencia o chão para você pisar. Não é mais você que vai lá e vai fazer e vai não sei o que lá. O universo vai fazer. Se aquilo realmente for o teu destino, o teu caminho, se essa oportunidade for tua, a vida vai te movimentar na direção de fazer aquilo lá, de estar naquele lugar, de viver aquela experiência. E isso é para tudo na nossa vida. Porque tem determinadas situações que a gente se sente encurralada, né? Que você olha e fala, poxa, parece que isso aqui não vai ter saída. Quando isso acontecer, você para, faz uma oração e entrega para o universo. E deixa a magia do universo agir na tua vida e fazer o papel dela.
E você faz o teu papel. Qual que é? Só entregar. Entrega e espera. Que se aquilo for teu, o universo vai te levar naquela direção, de formas inesperadas e incríveis e misteriosas. Porque a vida, ela é assim. Quando a gente tenta ficar numa posição de controle, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, vai ser dessa forma, vai ser daquilo, e tudo precisa ser muito previsível e seguro, você se encaixota, você se coloca numa caixa quadrada que não tem graça nenhuma, que não tem aventura, que não tem magia, porque tudo tem que estar sob o teu controle. Quando você simplesmente solta, você olha as suas possibilidades, poxa, tem essa opção, tem essa opção, tem essa outra e essa outra. Você dá os passos que tiverem ao teu alcance e o resto você solta, você entrega, porque não tá no teu alcance. E quando a gente tenta controlar tudo, a gente acaba que se perde dentro da nossa própria vida e acaba desviando de verdadeiras oportunidades. A gente acaba se desviando de verdadeiras oportunidades por tentar controlar demais, por tentar fazer com que tudo seja previsível demais, com que tudo seja redondinho demais, quadradinho demais. Olha para tuas possibilidades, olha para as oportunidades, olha para tua história, para o que você quer da sua vida. Faz o que está no teu alcance, que às vezes é só uma oração. Às vezes, de fato, não tem nada ao teu alcance, não tem nada muito grande para você fazer. Só rezar, fazer uma oração e se divertir durante esse processo. E você faz isso. E aos poucos, você vai percebendo que a sua vida vai mudando, que o mistério vai agindo sobre a tua vida e que você vai sendo levada para o teu destino, para aquilo que você veio fazer, que a gente não sabe, que bom que a gente não sabe. Às vezes acha que é ruim a gente não ter essa perspectiva de para onde que a gente vai, mas isso é muito bom, porque é o que traz graça para nossa vida, é o que torna a nossa vida uma aventura. Mas para a gente conseguir abrir esse olhar, abrir o nosso coração para isso, a gente precisa amolecer um pouquinho e a gente precisa soltar o controle. A gente assume as rédeas da nossa vida, a gente assume a responsabilidade, se der errado, se der certo, se precisar melhorar, se precisar reajustar, se precisar assumir um risco, a gente assume a responsabilidade. Mas o resultado a gente entrega. Porque nenhum resultado de nada na nossa vida tá no nosso alcance. Às vezes a gente acha que tá. Ah, isso aqui quebrou porque fui eu que derrubei. Isso aqui deu errado porque fui eu que não fiz direito. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não seja tão arrogante, sabe? Porque se as coisas estão acontecendo é porque elas têm que acontecer da forma como elas estão acontecendo. Não tem nada nesse mundo que esteja fora do lugar. E se lá no seu passado você não viveu aquilo, é porque você não tinha que viver. Porque talvez isso não seja pra você, ou talvez isso venha ali na frente, vai saber. E até lá, o que que você faz? Você solta. Você se diverte. Faz os movimentos que tiverem no teu alcance, que às vezes são tão poucos. A gente acha que tem alguma coisa de errado, porque, nossa, eu não tô conseguindo fazer muita coisa, e tem ciclos na nossa vida que a gente sente isso, né? Parece que eu não consigo me mover, parece que não vai, parece que a coisa tá empacada. E nessas horas, a gente respira fundo. A gente desenvolve uma qualidade que se chama paciência e perseverança. Porque a gente quer, alguma coisa a gente quer. E você vai. Mas você vai devagar, você vai com cautela, você vai com os pés no chão. Ainda mais, gente, no momento que a gente tá vivendo hoje, onde as coisas estão ficando tão estáveis, tão malucas, tão passageiras. A gente vai devagar. Vai aproveitando, vai contemplando, vai olhando ao redor, vai conhecendo pessoas, fazendo boas conexões, boas amizades,
bons contatos, boas experiências. E aos poucos, as coisas vão se encaixando. E o que é teu, o que é para ser seu, o seu destino, o teu caminho, ninguém pode te desviar. Nem você. Às vezes você acha que você desviou e não desviou. Fazia parte. Você só não aceitou aquilo. Então aceita, entrega e agradece. E aproveita a viagem. Um ótimo restinho de semana para você, loba maravilhosa. Se essa mensagem ressoa com o teu coração, eu nunca peço, hoje eu vou pedir, deixa aqui a tua curtida, comenta aqui o que você sentiu, ou se não sentir, você pode só compartilhar esse vídeo com alguém, ou esse áudio se você estiver me ouvindo no Spotify. Dessa forma a gente ajuda esse podcast aqui a ganhar força e chegar em mais mulheres, tá bom? Então é isso, um abraço e até amanhã.